Muito bem, fãs de esporte, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Giro Esportivo. Eu sou sua anfitriã Thaís e hoje com a minha colega Maísa vamos falar um pouco sobre alguns temas do mundo do esporte, educação física, acessibilidade e saúde. Educação física nas escolas. Analisar como os programas de educação física nas escolas podem ser adaptados para atender às necessidades de alunos de diferentes origens culturais e socioeconômicas, promovendo a inclusão e a diversidade. Currículo flexível e culturalmente responsivo. Diversificação das atividades físicas, incluir esportes e atividades físicas que refletem diferentes culturas e contextos regionais, como capoeira, yoga, dança folclórica, além dos esportes convencionais. Valorização da cultura corporal local. Reconhecer e valorizar práticas físicas típicas de certas culturas ou regiões. Ajuda os alunos a se sentirem mais representados e engajados. Acessibilidade econômica. Equipamentos acessíveis. As escolas podem buscar alternativas de equipamentos acessíveis ou criar atividades que não dependem de materiais caros, para que todos os alunos possam participar independentemente da condição financeira. Parcerias comunitárias. Estabelecer parcerias com organizações locais para fornecer material esportivo e apoio financeiro para estudantes de baixa renda, garantindo que ninguém seja excluído por motivos econômicos. Formação de professores e sensibilização. Capacitação contínua. Professores de educação física devem receber formação em diversidade e inclusão, de modo a estarem preparados para lidar com os diferentes grupos sociais e culturais. Sensibilização e empatia. Os educadores devem ser incentivados a cultivar a empatia e a compreensão das realidades dos alunos, promovendo discussões sobre a inclusão e respeitando diferentes pontos de vista. Promoção da saúde integral. Educação sobre saúde. Integrar conteúdos sobre a nutrição e hábitos saudáveis que sejam culturalmente relevantes e economicamente viáveis, levando em consideração as dietas e costumes alimentares de diferentes grupos socioeconômicos e culturais. Saúde mental e física. Promover atividades que também visem o bem-estar mental, além do físico, abordando o estresse e outros desafios enfrentados por alunos de diferentes contextos. Há vários exemplos de como a adaptação de programas de educação física pode promover inclusão e diversidade em diferentes contextos escolares. Por exemplo, a capoeira nas escolas brasileiras. A capoeira é uma mistura de arte marcial, dança e cultura afro-brasileira. Foi integrada em muitos programas de educação física no Brasil. Esse exemplo demonstra como uma prática cultural pode promover inclusão ao valorizar a herança afro-brasileira, permitindo que os alunos de diferentes origens étnicas explorem aspectos culturais importantes, além de promover a igualdade racial e o respeito à diversidade cultural. Esportes adaptados no Japão. No Japão, várias escolas públicas adotam esportes adaptados como parte de seu currículo de educação física para incluir estudantes com deficiência. Isso tem permitido que estudantes com diferentes habilidades físicas participem de forma ativa e igualitária nas aulas de educação física. Bem, Thaís, hoje eu vou trazer um tema que toca a todos nós, mesmo que de forma diferente: a imagem corporal e a cultura do corpo. Essas duas questões estão no centro de diversas pressões sociais, influenciando diretamente a maneira como cuidamos de nós mesmos, como nos exercitamos ou até mesmo como lidamos com a nossa saúde mental. De um lado, temos um bombardeio constante de padrões de beleza em redes sociais, filmes e propagandas, que impõem um ideal de corpo específico. Por outro lado, há um movimento crescente em direção a uma aceitação do corpo e a diversidade de corpos, que tenta aos poucos desconstruir esses padrões.
Bem, Thaís, a sociedade define o que é belo ou aceitável em relação ao corpo humano, e isso não é de agora. Um exemplo é as esculturas gregas que valorizavam o corpo masculino atlético, ou até mesmo os corsês, que moldam, o corpo feminino. Normas culturais de beleza influenciam como queremos parecer, impactando a nossa autoestima e a nossa saúde mental. Hoje, Thaís, essas normas são difundidas em grande parte pelas mídias sociais e pela cultura de celebridades. Nos deparemos com imagens perfeitas, que passam por edições e filtros, mas que acabam inconscientemente internalizando como ideais. Essa pressão pode gerar um ciclo de insatisfação e baixa autoestima, levando muitas pessoas a adotarem rotinas de exercícios e dietas não saudáveis na tentativa de alcançar esses padrões irreais. Como, por exemplo, agora que tá circulando aí nas redes sociais o uso do remédio Ozempic, Não sei, Thaís, se você viu aí, na internet tá repercutindo. A busca por um corpo ideal pode ser um fator significativo no desenvolvimento de transtornos alimentares, ansiedade, depressão e baixa autoestima. Essa cultura pode criar uma relação distorcida com o próprio corpo, fazendo com que o exercício físico, que deveria ser uma atividade prazerosa e saudável, seja visto como uma obrigação ou punição. A ideia de que o exercício é necessário para consertar ou melhorar o corpo prejudica a motivação e transforma o exercício em algo negativo, quando poderia ser uma fonte de bem-estar físico e emocional. Para muitas pessoas, a pressão de manter um corpo magro, forte ou definido gera ansiedade em relação à aparência física e provoca sensações de inadequação. Isso cria uma relação de ódio e amor com o exercício. O desejo de se encaixar nos padrões impulsiona a prática, mas essa prática é acompanhada de sentimentos negativos, como a vergonha e o julgamento. Para criar uma relação saudável com o corpo, Thaís, precisamos pensar em estratégias que ajudem as pessoas a se desvincular dos padrões irreais que a sociedade passa e passem a enxergar a prática física de normas positivas. Aqui estão algumas estratégias que podem fazer a diferença, como a educação e consciência crítica, a diversidade nas representações, o foco no bem-estar ao invés da aparência, o encorajamento de objetos realistas e pessoais, incentivar a autoaceitação e a autoestima, ou espaços exclusivos para exercícios físicos, como academias e centros de atividades físicas, Ao longo deste episódio, Thaís, vimos que o impacto da cultura do corpo vai muito além da aparência física, afetando profundamente a saúde mental e o bem-estar da pessoa. A criação de cultura positiva e inclusiva do corpo exige esforço de todos nós. Vamos nos lembrar que nossos corpos são apenas uma parte de quem somos. E mais importante, são ferramentas que nos permitem a viver, amar e nos expressar no mundo. Encorajar uma cultura do corpo inclusiva e positiva significa incentivar cada pessoa a abraçar quem é e a encontrar formas saudáveis de cuidar de si mesmo, sem se deixar aprisionar por padrões que não definem o seu valor. Perfeito, Maísa. Outro assunto importante e que pode ser bastante polêmico são as políticas públicas e as iniciativas comunitárias. Elas têm um papel fundamental na promoção do exercício físico e na melhoria da saúde da população. Quando bem estruturadas, essas ações podem aumentar o acesso à atividade física e reduzir desigualdade. A seguir, exemplos de como políticas governamentais e iniciativas comunitárias podem influenciar o acesso ao exercício físico e discuto estratégias para políticas mais inclusivas e centradas na saúde.
A influência das políticas públicas na atividade física. Governos em diferentes países têm adotado políticas públicas para promover a atividade física e o bem-estar. Entre as principais políticas públicas estão infraestrutura e espaços públicos, a criação de espaços públicos como praças, parques, ciclovias, academias ao ar livre e pistas de caminhada é essencial para incentivar a prática de atividades físicas. Políticas que incentivam a construção de ambientes propícios à prática de exercícios são fundamentais, por exemplo, em Bogotá, na Colômbia. O programa Ciclovia fecha as ruas aos domingos para os carros, permitindo que as pessoas caminhem, andem de bicicleta e se exercitem. Programas de atividade física na comunidade. Governos locais e ONGs podem oferecer programas gratuitos ou de baixo custo de esportes, dança, yoga e ginástica. Programas como o Agita São Paulo aqui no Brasil incentivam atividades físicas e conscientizam sobre os benefícios da prática, alcançando milhões de pessoas por meio de campanhas educativas. Projetos de atividades físicas em comunidades carentes no Brasil. São oferecidas estruturas esportivas em áreas de baixa renda, permitindo que os jovens de comunidades vulneráveis tenham acesso a atividades esportivas e culturais. Esses projetos não só promovem a saúde, mas também reduzem a exposição de jovens à violência e à criminalidade. Projetos de caminhadas guiadas, aula de ginástica para idosos e esportes de baixo impacto, como a prática de bocha, são estratégias eficazes para promover o bem-estar e a socialização entre a população idosa. Bem, Thaís, hoje também vou explorar as barreiras que muitas pessoas enfrentam para praticar exercícios físicos, o que é algo muito importante de ser abordado, né? Frequentemente, a falta de atividade física é atribuída à falta de disciplina ou motivação, mas existem fatores muito mais profundos envolvidos, especialmente para quem vive em comunidades marginalizadas. Questão como a falta de acesso a espaços seguros, a inexistência de infraestrutura adequada e a ausência de transporte são barreiras reais e significativas. Para entendermos melhor essas questões, vamos examinar como fatores socioeconômicos moldam as oportunidades de exercício, discutir como a falta de políticas públicas agrava essa situação e refletir sobre possíveis soluções para tornar a atividade física mais acessível e inclusiva. Uma das principais barreiras para a prática de exercício em comunidades marginalizadas é a falta de acesso a espaços seguros. Em muitos bairros periféricos, áreas de lazer são escassas ou inexistentes, e a violência é uma preocupação constante. Nesses locais, é comum que as praças e parques sejam negligenciados pelo governo, ficando em más condições, com equipamentos danificados e pouco ou nenhum policiamento. Isso acaba desencorajando as pessoas a saírem para se exercitar, né, Thaís? E além disso, a falta de áreas adequadas limita o acesso a espaços onde os moradores possam correr, caminhar ou praticar esportes coletivos, fazendo com que o exercício físico se torne muitas vezes um privilégio reservado a quem vive em regiões com infraestrutura adequada. Mesmo quando há o desejo de buscar uma academia ou um centro esportivo, muitas pessoas de baixa renda se deparam com um obstáculo: o custo elevado desses espaçamentos. Em áreas economicamente vulneráveis, a mensalidade de uma academia é frequentemente um luxo que está fora do orçamento. Isso faz com que, mesmo que não haja academias ou clubes próximos, elas não sejam acessíveis para a maioria dos moradores. Além do custo, esses centros costumam estar localizados longe das comunidades marginalizadas, exigindo transporte público, que muitas vezes é ineficiente e pode ser perigoso. Para quem trabalha longas horas ou enfrenta várias horas de transporte diário, o custo e o tempo necessário para ir a uma academia
torna essa prática quase impossível, né? O outro fator também que afeta a prática de exercício é a falta de incentivo de programas públicos de promoção de atividades físicas em comunidades marginalizadas. Em muitas cidades, as iniciativas públicas de esportes são voltadas para as áreas centrais e bairros mais favorecidos, enquanto as áreas periféricas, onde muitas vezes as necessidades são maiores, acabam sendo deixadas de lado. Sem políticas públicas eficazes e programas comunitários, as populações de baixa renda ficam sem o suporte necessário para adotar hábitos saudáveis, e o exercício físico, que deveria ser um direito acessível a todos, torna-se um privilégio de poucos. Essas barreiras criam um cenário em que o acesso desigual ao exercício físico contribui para a desigualdade de saúde. Estudos mostram que a prática regular de exercícios está associada à redução do risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Porém, as comunidades marginalizadas, que já enfrentam maiores desafios de saúde devido às condições de vida precárias, também são menos incentivadas ou capacitadas a incluir o exercício na rotina. Essa falta de acesso ao exercício físico também impacta a saúde mental. A prática de atividades físicas é amplamente reconhecida como um fator que contribui para a redução do estresse, da ansiedade ou até mesmo da depressão. Sem opções seguras e acessíveis para se exercitar, moradores de comunidades marginalizadas têm menos oportunidades de melhorar o bem-estar mental, o que pode agravar ainda mais os desafios que enfrentam em seu cotidiano. Para construir uma sociedade mais saudável e justa, Thaís, é essencial que o acesso ao exercício físico seja democratizado. Algumas estratégias podem ajudar a enfrentar essas barreiras e promover a inclusão na atividade física, como o investimento na infraestrutura local, políticas de transporte acessíveis, programas comunitários de atividade física, parcerias com empresas locais e organizações não governamentais, educação e conscientização e também a inclusão de atividades físicas. As barreiras socioeconômicas para a prática de exercícios vão muito além da falta de motivação. Elas envolvem questões complexas de infraestrutura, segurança e políticas públicas, que afetam diretamente a saúde física e mental das comunidades marginalizadas. Reconhecer e enfrentar essas barreiras é um passo essencial para criar uma sociedade mais justa e saudável. Tornar o exercício acessível para todos é um direito que precisa ser garantido. Com políticas públicas comprometidas, investimentos em infraestrutura e suporte comunitário, podemos construir um ambiente onde todos tenham oportunidades iguais de cuidar da saúde, independente de onde vivem, que possam avançar na direção de uma sociedade onde o exercício físico seja um direito acessível a todos e não um privilégio a poucos. E com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto a gente essa conversa. Não se esqueça de seguir no nosso podcast, assim você receberá notificações dos nossos próximos episódios. Se você gostou do conteúdo, deixe uma avaliação e compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o nosso trabalho. E claro, estamos sempre abertos a sugestões, dúvidas e comentários. Muito obrigada por assistir.